Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui para falar um pouco sobre direito desportivo e de esporte, né? Uma coisa está ligada à outra. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o fato mais importante do mundo justo-desportivo das últimas semanas, né? Ou da última semana, que foi a contusão do Neymar. Que me perguntaram muito como fica a situação do Neymar com o seu clube lá no Oriente Médio, né, onde ele joga, onde ele ganha uma fortuna por mês, inclusive. Deixa eu só desligar um som aqui, para ele voltar a gravar, fica mais, né, humanizado, não fica aquela coisa global, tudo certinho. Bom, mas vamos lá. Então, me perguntaram o seguinte, como é que fica? O clube, ele não estava jogando pelo clube, ele sofreu uma contusão que, segundo o noticiário, vai tirá-lo dos campos de futebol por 6 meses, problema sério, e o clube vai continuar pagando aquela fortuna que paga para ele. Ouvi até notícias aí que o clube ia querer rescindir o contrato, isso eu já acho que não pode, né? Não deve ter esse tipo de previsão lá no contrato do Neymar. Mas se acontecer alguma coisa diferente, eu volto aqui para conversar com vocês. Bom, vamos fazer o seguinte. Imaginemos que isso fosse com um jogador brasileiro jogando num clube brasileiro, que esse jogador defendendo a seleção tivesse a mesma contusão. Que Deus nos livre, né? Bom, vamos lá. A Lei 9.615, conhecida como Lei Pelé, e a nova Lei Geral do Esporte, ambas tratam essa situação como interrupção do contrato de trabalho. Não sei se você vai se lembrar dessa aula lá na Faculdade de Direito, ou se você faz um pós-graduação, você fez. Na interrupção, e essa é a diferença com a suspensão, na interrupção do contrato de trabalho, o empregador não presta serviços, mas o empregador tem de lhe pagar os salários. E na suspensão, ele não trabalha, não presta os serviços, e o empregador não tem obrigação de pagar salário. Exemplo, o auxílio-doença, né? A partir do 16º dia, inclusive, e outras situações que estão lá no artigo 473 da CLT. Pois bem, agora o problema é que foi fora do time, um jogador de um time fora do Brasil e servindo a seleção brasileira. Mas eu vou voltar um pouquinho ainda na lei brasileira. Já estava pensando no Neymar, mas tem que explicar melhor. Veja o que dizem as leis brasileiras. O atleta, a partir do momento que ele vai jogar no caso, pela Confederação Brasileira de Futebol, vou tratar do atleta de futebol, que é o caso do Neymar, um jogador brasileiro, então, os que jogam no Brasil, não sei, nem sei quem joga no Brasil, desses que estavam na última convocação. Outro dia eu estava vendo os jogadores perfilados para cantar o hino nacional. Primeiro, a maioria não canta o hino nacional, e eu não conhecia a maioria, que jogam na Europa desde a mais tenra idade. Mas vejam, no caso aqui do Brasil, o clube continuaria pagando salário. Então vamos lá. O atleta está aí um mês, 15 dias servindo a seleção brasileira, né? 2 partidas aí nas chamadas datas FIFA. O atleta, digamos, ficou 15 dias servindo a seleção brasileira. No final do mês, ou no 5º dia útil após o mês vencido, o clube vai e paga o seu salário. Ótimo. Só que a lei manda, aí eu continuo, a lei determina que a CBF indenize o clube com os gastos que ele teve com o atleta, ou seja, os salários do período. Está resolvido. E a lei brasileira, ela vai além. Ela diz que o período de convocação se estende, no caso de contusões, até a volta do atleta apto a jogar. Então, esse jogador brasileiro ficou 6 meses sem jogar. Quem vai pagar é o seu clube empregador. Ou então tem que fazer o seguro de vida, né? E aí eu não sei qual confusão que daria, porque o seguro de vida e de acidentes do clube faz para o atleta enquanto seu atleta. Tem que colocar lá numa cláusula dizendo que servindo uma seleção também tem
teria que indenizar aí o jogador. Mas digamos que não tem seguro algum. O clube vai pagar salário e a Confederação Brasileira de Futebol irá indenizar o clube. Até aqui está fácil. Agora, rapidamente, falar do Neymar. Neymar não joga num clube brasileiro, tá bem? Então não vai se aplicar a legislação brasileira. Ele estava servindo a CBF, e neste caso, jogador brasileiro jogando no outro país vai se aplicar as normas da FIFA. E a FIFA ela é diferente. A FIFA determina que um percentual pequeno dos salários do atleta para essas situações que a confederação tem de pagar. E limita, num valor até alto, limita em 7 milhões e meio de euros. Nossa, é uma fortuna. É, mas no caso do Neymar, por 6 meses, pelo que eu li, dá muito mais do que isso. Então, a CBF aqui só deve estar chateada, como todos nós brasileiros, que o nosso principal jogador aí vai ficar fora um tempão. Agora, a CBF não vai ter de pagar todo o salário do Neymar, porque ele ganha, sei lá, ganha mais de 3 milhões de euros por mês. Então, digamos que daria aí, não dá nem, dá um pouco mais de um salário dele, sei lá. Enfim, mas está limitado a 7 milhões e meio. Essa é a diferença, tá bom? Espero que você tenha entendido. São as coisas do direito desportivo, tá vendo? Agora você já pode falar no grupo aí do WhatsApp da família, lá no clube, no barzinho, enfim, com aquelas pessoas que estavam falando que agora o Neymar vai ser mandado embora, a CBF não vai pagar nada, o clube se deu mal. Não é bem assim, tá bom? Até a próxima, meus queridos.